Boas tardes, meus amigos e miñas amigas, son miñas amigas e meus amigos. Xa sabedes que algúns dicen nos, nosas e noses, non? Pois, bueno, eu quedo en nos e nosas. Hoxe, neste momento, despois de a actividade que xa fixemos hasta agora, un agradabilísimo encontro en familia, unha nosa familia, unha Santa Misa e unha inauguración da nosa exposición de pintura, nosa exposición de pintura, que empezamos en Porto 5 de maio, seguimos aquí o 10 de xuño, e donde contei esa iniciativa que vamos a ter, que vou a falar dela ás 8 cando diante das autoridades, non? Esa creación do Día de Galiza, Portugal e a Lusofonía, conmemorando o día de o nacemento de un descendente da emigración portuguesa a Lisboa ou a Lusofonía, porque ten en conta que en Lisboa en este momento hai 7ª, 8ª e 9ª xeración de galegos que xa son portugueses de seu pai, seu avó, seu bisavó, e que siguen tendo a casa en Galiza, e siguen vendo a Galiza, e siguen integrados en Galiza. No centro portugués temos unha serie de socios que son xente nacida en Lisboa, son unha 7ª e outra 9ª xeración de galegos en Lisboa, pero que os dous teñen a casa en Galiza, veñen a Galiza, cooperan co centro portugués, cooperan con a Xuventude de Galiza en Lisboa, etc. Podemos ter esa característica de migración galega a Lisboa, non a Portugal, de que a 7ª, 8ª, a 9ª xeración sigue estando integrada na súa relación con Galiza. Estou falando en concreto de un descendente do gran escritor Alfredo Pedro Guisado, Francisco Guisado, e outro dun empresario chamado Antonio Cal González, que a súa familia era de Vigo, un era de Pontareas e outro era de Vigo, e siguen tendo casa en Vigo e siguen vindo a Vigo continuamente. Entón vamos a empezar o acto, e como grasa a miña parceira en este traballo, en esta organización, ten toda a estrutura da actividade, vai a ser ela a que vai a seguir con este tema. Grasa, cando queiras. Muito boa tarde, é um prazer estar convosco e as emoções sucedem-se, e ao encontrarmos amigos virtuais pela primeira vez é um prazer imenso, que foi o que aconteceu agora com a presença do Rafa, que participou na 11ª coletânea que eu organizo, e eu não o conhecia. Tenho imenso gosto que aqui esteja, Rafa. Os meus amigos, portanto, Musicanto, com a Olga Bessa, estás a ver, a Olga Bessa é de blusinha branca. Portanto, os seus companheiros, que portanto, fazem um trabalho muito bonito a nível cultural, acompanhando muitos eventos de poesia, já participaram também em apresentação de um livro meu e espero voltar a vê-los noutras ocasiões. É um prazer que eles tenham respondido a este apelo para estarem aqui connosco esta tarde. E é por eles que vamos começar. Obrigada portanto, pelo convite. Não tem nada que agradecer. Estamos todos gratos, não é? E todos somos muitos, não os que estamos aqui apenas, mas muitos. Portanto, agradeço a vossa participação e o início da vossa atuação. Então, mais uma vez, boa tarde a todos. Obrigado pelo convite, mas antes de começar, então, vou apresentar. A Olga Bessa já foi apresentada. Tenho aqui Alberto Monteiro, o Manuel Braga e eu sou o David Cardoso. Eu é que estrago as cantigas que eles tocam. Então, como hoje é o dia de Camões, do nosso poeta maior, vamos tentar cantar Endechas a Bárbara Escrava. Cativa que me tem cativo, porque não a vivo, já não quero que viva. Eu nunca vi rosa
suave molho que para meus olhos fosse mais formosa, nem no campo flores, nem no céu estrelas me parecem belas como os meus amores. Rosto singular, olho sossegado, pretos e cansados, mas não de matar. Uma graça viva que neles demora para ser senhora de quem é cativa. Pretos os cabelos, onde o povo véu perde o peniel, que os louros são belos. Retidão de amor, tão doce figura que na velha jura que trocará a cor, lê da mansidão que o Cid acompanha, bem parece estranha, mas bárbara não. Presença serena que a tormenta amansa, nela enfim descansa toda a minha pena. Esta é cativa que me tem cativo, e pois nela vivo é força que viva. Retidão de amor, tão doce figura que a neve lhe jura que trocará a cor, lê de mansidão que o Cid acompanha, bem parece estranha, mas bárbara não. Presença serena que a tormenta amansa, nela enfim descansa toda a minha pena. Esta é cativa que me tem cativo, e pois nela vivo é força que viva. A voz é uma agradável surpresa ouvir tão bonita voz. Para mim não. É uma voz que eu já conheço e que admiro muito, e por isso mesmo, onde eu vou, gosto de levar gente com qualidade. E você não É verdade. Trazer gente com qualidade. Esta nós vamos falar para os nossos netos. Canção de embalar.
no Estrela d'Ouro. Já procurei e não a vi. Se ela não vier de madrugada, outra que eu souber será para ti. Outra que eu souber será para ti. Outra que eu souber na noite escura, sobre o teu sorriso de encantar, ouvirás cantando nas alturas trovas e cantigas de embalar. Trovas e cantigas de embalar. Trovas e cantigas muito belas, afina a garganta, meu cantor. Quando a luz se apaga na janela, perde a estrela d'alva o seu fulgor. Perde a estrela d'alva o seu Perde a estrela d'alva. Acho que eu vi. Acontece. Agora vou entrar. Perde a estrela d'alva pequenina, se outra não vier, fará render. Dorme aqui da noite, é uma menina, deixa vir também adormecer. Deixa vir também adormecer. Então agora vamos dar a voz às nossas duas declamadoras, Teresa Melo e Helena Ribeiro, que vão declamar Camões. Hoje é dia de Camões, portanto, dia que nos une à Galiza. Porquê? Porque Camões tem a sua origem
pelo lado do pai, na Galiza. Portanto, em Camos. Na freguesia de Camos, Camos. na Câmara Municipal de Nigrán. Pronto, nós já lá estivemos o ano passado com a Olga e voltaremos sempre que nos chamarem. E temos muito gosto de aqui estar a declamar Camões. Eu vou começar com Descalça, vai para a fonte. Descalça, vai para a fonte, Leonor pela bordura. Vai formosa e não segura. Leva na cabeça o pote, o texto nas mãos de prata, cinta de fina escarlata, sainho de chamelote. Traz a vasquinha de cote, mais branca que a neve pura. Vai formosa e não segura. Descobre a touca garganta, cabelos de ouro entrançado, fita de cor encarnada, tão linda que o mundo espanta. Chove nela graça tanta que dá graça à fermosura. Vai formosa e não segura. Este caminho. Alma minha gentil que te partiste, tão cedo desta vida descontente, repousa lá no céu eternamente e viva eu cá na terra sempre triste. Se lá no assento etéreo onde subiste, memória desta vida se consente, não te esqueças daquele amor ardente que já nos olhos meus tão puro viste. E se vires que pode merecer alguma coisa a dor que me ficou, da mágoa sem remédio de perder-te, roga a Deus que teus anos encurtou, que tão cedo de cá me leva a ver-te, quanto cedo de meus olhos te levou. Luís Vaz de Camões. E agora vou ler Perdigão, perdeu a pena. Perdigão, perdeu a pena. Não há mal que não venha. Perdigão que o pensamento subiu a um alto lugar, perde a pena do voar, ganha a pena do tormento. Não tem no ar nem no vento asas com que se sustenha. Não há mal que não venha. Quis voar a uma alta torre, mas achou-se desazado, e vendo-se depenado, de puro penado morre. Se queixumes se socorre, lança no fogo mais lenha. Não há mal que lhe não venha. Luís Camões. Ao desconcerto do mundo, os bons vi sempre passar, no mundo de graves tormentos, e para mais me espantar, os maus vi sempre nadar, em mar de contentamentos, cuidando de alcançar assim o bem tão mal ordenado. Fui mal, mas fui castigado, assim que só para mim anda o mundo consertado. Luís Vaz de Camões. E voltamos à música, porque a música enche-nos a alma, o espírito e leva-nos um bocadinho mais alto, não é? Para irmos onde estão os grandes poetas, os grandes músicos. Adoça a nossa vida. Então, Menino do Bairro Negro. Olha o sol que vai nascendo, anda ver o mar,
ver o sol chegar, menino sem condição, irmão de todos os nus, tira os olhos do chão, vem ver a luz. Menino do mal trajar, o novo dia lá vem, consegue o pé cantar, diga também. Negro, bairro negro, bairro negro, onde não há pão, não há sossego. Menino pobre de lá, queira ou não queira o papel, há de um dia cantar esta canção. Se até dá gosto cantar, se toda a terra sorrir, quem te não há de amar, menino a ti. Se não é fúria a razão, se toda a gente quiser, um dia hás de aprender, haja o que houver. Negro, bairro negro, bairro negro, onde não há pão, não há sossego. Menino pobre do teu lar, queira ou não queira o papel, há de um dia cantar esta canção, há de um dia cantar esta canção. Vejam bem. Me deixa assim. Vejam bem que não há só gaivotas em terra, quando o homem se põe a pensar, quando o homem se põe a pensar. Quem lá vem, dorme à noite ao relento na areia, dorme à noite ao relento no mar, dorme à noite ao relento no mar. E se houver uma passagem de demorar, uma estátua de ferro a ver, alguém pela noite vendeu à procura, e não há quem lhe queira valer, e não há quem lhe queira valer.
E se houver uma praça de gente madura, ninguém vai levantá-la no chão, ninguém vai levantá-la no chão. Vejam bem que não há só em volta sem terra. Quando o homem se põe a pensar, ela vem uma noite ao relento na areia, uma noite ao relento no mar, uma noite ao relento no mar, dorme a noite ao relento do mar. Falar desta obra, uma conversa sobre o grego, um dos últimos livros que eu fiz para crianças e que está prefaciado por um amigo de Badajoz, o Moisés Caetano Rosado, porque eu dou-me bem com amigos desde o norte ao sul, da Galiza. Portanto, da Galiza até lá abaixo à Extremadura, portanto. Extremadura, que é a minha vizinha, de Elvas, portanto, Santa Eulália. Eu sempre convivi com os espanhóis na minha cidade. E sempre foram bem acolhidos e continuam a ser, porque eles não largam Elvas. Elvas é a segunda casa dos espanhóis. Elvas é o seu segundo refeitório, é onde vão comer as boas açordas, as boas migas, é Elvas. Como não tenho esse amigo presente, por motivos de saúde e por outras razões, a minha amiga Isabel Maia tem-se prontificado em todas as apresentações desta obra a fazer a sua apresentação. Porquê? Porque é familiar do grande herói de Abril, Salgueiro Maia. E como esta obra conta o antes, o durante e o depois do 25 de Abril, nada menos oportuno do que ter uma testemunha viva, já que Salgueiro Maia, infelizmente, não o podemos já ter entre nós. Isabel, tenho muito gosto que diga tome a sua palavra e amavelmente me tem acompanhado. Avelino é o nosso editor de Ourense, um grande amigo, um grande poeta, um grande escritor, uma alma do tamanho do mundo. Olá, Esteban. Boa tarde. Que chegan os amigos de Perdón, que interrumpamos, pero temos 40 votos. Perdón que chegamos un retraso. Boas. Prazer. Vieram todos? Mais um poeta. Perdade que nos perdemos. Non te preocupes que Olga tamén perdeu media hora en chegar da grafía aquí. Este amigo também é um poeta, é o nosso poeta dos mares. É um poeta vive em Cangas de Borracha. Cangas de Borracha, que é perto de Moinha, não é? Nós já estivemos com ele o ano passado a fazer um evento na terra dele e também foi uma agradável surpresa que eu não esperava ver aqui o meu amigo, não esperava. Então vamos continuar. O Rui vai oferecer esta obra que já foi feita há 8 anos. Faz parte do meu livro Alma Alentejana, onde está dedicado um poema a Santa Beatriz da Silva, de Campo Maior, a única santa portuguesa. Não temos outra, porque a Rainha Santa Isabel é nossa e vossa. Esta é que é nossa. Embora tivesse uma vida muito conturbada, junto da vossa pátria. Portanto, quem quiser saber a história de Santa Beatriz da Silva, pode procurar na internet, porque está tudo muito bem explicado. Ela teve, portanto, eu tenho um carinho especial, não só por ela ser alentejana, mas também porque uma sua seguidora e continuadora da fundação
irmãs concepcionistas, é da minha aldeia. Essa senhora é natural da minha terra, Maria do Espírito Santo. Portanto, Bernardino, temos um imenso prazer a te oferecer esta Mirando Carlos, lembro-me de Rosalía. Rosalía é aquela que leva unha estrela na frente e no bico cantar. Rosalía, o cadro, lembro-me de Rosalía. E quem nos diz que Rosalía não seria uma reencarnação de Santa Beatriz da Silva? Nunca sabe. Bueno, Santa Beatriz da Silva se supón que morreu virxe, santa, e Rosalía pois tuvo 5 fillos. Esa é unha pequena diferencia, tuvo 5. Se foi virgem, Se supón que foi santa, mas eso, Santa sim, o resto não posso. E Rosalía está demostrado que tuvo 5 fillos, eso non o discute ninguén. Rosalía não é nenhuma santa, era uma mulher. Santa era, pero isso non. Normal. Santa si era a nosa Santa Rosalía. E esta santa também. Sim. Se era virgem ou não, ela era tão linda. Ela era tão linda, tão sedutora, que sofreu pela sua beleza, que obrigaram-na a andar de rosto tapado. Ela não podia mostrar o rosto. E quando morreu, ao destaparem o rosto, ela mantinha o ar da juventude. Portanto, uma história muito bonita. Verdadeira ou fictícia, não sabemos. É uma história com, portanto, 1400 e tal, portanto, 1500, são muitos anos, não é? Mas é isso que está contado na história da vida de Santa Beatriz da Silva, de Campo Maior, uma freguesia ao lado de Elvas e de Santa Eulália. E agora, eu trouxe alguns livros que marcam o início da minha relação com a Galiza, com a Extremadura. Esta coletânea, Raia Luso-Espanhola, tem pela primeira vez autores da Galiza. Sim. Autores portugueses, autores da Galiza. Dos mais velhos que aqui estão, temos a Teresa Melo, que já participou nessa altura, nesta coletânea, que é de 2020. E te podo decir unha anécdota, se queres. Eu non estou esta coletánea, a pesar de que José Vieira, o capitán de Abril, estuvo durante un mes detrás miña, e Luis de Rosa, o poeta, estuveron durante un mes detrás miña para que escribiron, e ti me chamaste un par de veces, para que non teño tempo, por eso non estou aquí. Se non estaría aquí. Pero sempre me pasa o mesmo, nunca teño tempo. Esta coletânea é anterior à Raia Luso-Espanhola, é Eurocidade, Badajoz, Elvas, Campo Maior, porque foi quando se criou a Eurocidade pela primeira vez. E também está, portanto, escrita em português e galego, foi traduzida por um professor de galego, não, está escrita em português e castelhano, português e castelhano, escrita por um professor português que traduziu todos os temas para a língua castelhana. Tudo são capas do Rui, capas feitas pelo Rui, portanto, obras dele. Esta, creio que é de 2019. 2019. O meu marido ainda assistiu a esta. E agora, não trazemos a última, nem a penúltima. Trazemos a antepenúltima. A última término. A última, por um mundo melhor. Esta foi a primeira grande coletânea que nós fizemos sobre Abril, onde temos imensos testemunhos, Abril e Camões. E por isso mesmo ela aqui está, para ficar com memória do nosso amor a gentes da Galiza, do nosso amor à liberdade, do nosso amor a Camões. E
E posto isto, Isabela é uma amiga muito recente que eu tive o prazer de encontrar numa homenagem a Zeca Afonso, numa associação de pais na Senhora da Guarda. E logo ali algo aconteceu entre nós, porque os laços de amizade criam-se assim de uma forma espontânea, muito natural. Não são forçados, são autênticos. E entre mim e a Isabela, imediatamente, houve um sorriso. Houve uma identidade que nos uniu. A Isabela é familiar do grande capitão de Abril, Salgueiro Maia. E por isso mesmo ela aqui está. Boa tarde a todos. Em primeiro lugar, um agradecimento pelo convite para neste dia de Portugal, de Camões e das comunidades. Camões, o nosso expoente máximo da literatura portuguesa, a apresentar esta obra literária. Aceitei o convite da autora com satisfação, sabendo a responsabilidade que acarreta falar de 25 de abril de 1974, um dos momentos mais importantes do século XX para Portugal, porque deu-nos a possibilidade de sairmos da obscuridade a que estivemos sujeitos quase meio século. Voltou-nos a abrir as portas do mundo, deu-nos a liberdade, trouxe-nos a democracia. Mas mais que dizermos que nos trouxe a liberdade, temos a obrigação de continuar a lutar por ela, de forma cívica, conhecermos a verdadeira história que rodeou a luta e o movimento que os heróicos capitães, muitos oficiais e soldados, foram 5.000 homens, travaram até ao dia de podermos dizer: somos livres. Temos liberdade. Só conhecendo a verdadeira história, podemos transmitir às gerações atuais e, sobretudo, às futuras, o verdadeiro significado e a importância desta data, pois não é só um feriado a ser comemorado. Conheço o 25 de Abril dos militares desde muito cedo. Tinha 10 anos quando se deu o milagre de Abril. Com responsabilidade, orgulho e dever de cidadania, faço parte da Associação Salgueiro Maia, que tem como patrono o nobre e heróico capitão com o mesmo nome, que lutou por um Portugal mais justo para todos os portugueses e para o mundo. E é com esse sentimento que aqui estou, no dia de todos os portugueses, a apresentar o livro da nossa Graça Noguinho. Uma conversa sobre Abril, Portugal antes e depois do 25 de Abril de 1974. Uma obra destinada aos mais pequenos, aos jovens, mas que também pode e deve ser lida por todos, pois cada vez mais se torna importante falar, esclarecer e não deixar esquecer a história, muito menos deixar que a mesma seja distorcida, como tem estado a ser feita. Recordarmos o passado faz com que valorizemos o presente e construamos o futuro com a cabeça levantada. Podemos continuar a dizer: somos livres. Uma obra escrita em linguagem clara e acessível a todas as faixas etárias, que só foi possível porque a autora, durante anos, exerceu a nobre profissão de professora de primeiro ciclo. Eu recordo, e perdoem por isso, mas eu continuo a dizer com carinho e muito saudosismo, a nossa professora primária. Tem a sensibilidade de quem ensinou as primeiras letras e os primeiros números aos mais pequenos,
Por isso, chega facilmente e com ternura aos seus corações, mas com a mesma ternura chega aos jovens, seus pais, seus avós, tios e, muito importante, aos professores, educadores e a toda a sociedade. Numa sociedade onde se tem desvalorizado a leitura, eu apelo a todos que não o deixem de fazer, pois nos livros conseguimos ver e conhecer o mundo de forma objetiva. Ler esta obra é ler a realidade no nosso país, em tempos de ditadura. É não deixarmos que o passado volte, pois nós somos um povo lutador, resiliente, trabalhador, amigo de ajudar e corajoso. Pertencemos, por isso, a uma nação valente e imortal. Honrar Abril é nunca deixar de falar com clareza e objetividade. Os nossos capitães não podem, não devem ser esquecidos. Por isso, a coragem de todos os que diariamente falam, escrevem, cantam Abril e divulgam Abril com honestidade, verdade e realismo, são dignos de louvar. Fernando José Salgueiro Maia, mais conhecido por Capitão Salgueiro Maia, partiu de forma prematura. Deixou um vazio enorme, mas o seu legado continua a ser divulgado. Enquanto cá estivermos, os que o conhecemos, admiramos, respeitamos e nunca esqueceremos o seu caráter, dignidade e coragem. Mas para que este legado seja eterno, mais que palavras, é necessário que se deixem testemunhos escritos. Por isso, mais uma vez, e perdoem-me de ser repetitiva, considero que esta obra é mais um contributo inestimável para que o 25 de Abril e os seus heróicos capitães nunca sejam esquecidos. Porque vivemos momentos muito conturbados e, atrevo-me a dizer, assustadores, em que é necessária muita reflexão e pensamento crítico, ideias objetivas e concretas, não podendo esquecer que a liberdade e a paz são o bem maior de uma nação, de um povo, nunca esquecendo que a mesma não é garantida. Nunca esquecer que os meninos à volta da fogueira têm que aprender o que custou a liberdade. Essa canção foi eternizada em Portugal por Paulo de Carvalho, escrita com música e letra de Rui Mingas e Manuel Rui Monteiro, dois angolanos muito ligados a Portugal. Por isso há frases de Salgueiro Maia que estão mais atuais do que nunca. Quando ele dizia: a liberdade é de quem a dá aos outros e não dos que se afirmam donos dela, não a deixemos fugir. Não se preocupem com o local onde sepultar o meu corpo. Preocupem-se, sim, com aqueles que querem sepultar o que ajudei a construir. E aqui eu digo, temos a obrigação de não deixar que isso aconteça. Há alturas em que é preciso desobedecer. Por isso convido a todos a que desobedeçamos sempre por um bem maior, a que continuemos a lutar para sermos todos capitães da liberdade. Mais uma vez, um profundo agradecimento pelo convite e pela oportunidade de apresentar esta obra e falar de Abril no Centro Português de Vigo, num dia tão marcante, tão especial para todos os portugueses e galegos. Obrigada, Graça Amiguinho, por me ter dado mais uma vez a honra da apresentação da obra. Por ter o privilégio de ser familiar de Salgueiro Maia e fazer parte da Associação Salgueiro Maia, obrigado a todos os que valorizam a democracia e a liberdade. Obrigado a todos os presentes. E agora, mais uma vez, a palavra à nossa querida Graça Amiguinho.
E agora vamos oferecer-nos uma pequena curta-metragem da obra, exatamente, feita por uma associação de Elvas, por meninas que eu não conhecia, mas pelas redes sociais todos nos tornamos conhecidos. Tive o prazer de as encontrar pela primeira vez no dia 23 de maio, quando fui a Elvas apresentar a obra, é que conheci as duas jovens que fizeram esta curta-metragem. Portanto, há gente de coração generoso, muito boa vontade e, sobretudo, que querem defender a liberdade. Alice, vem aqui à avózinha. Vou já, avó. Senta aqui, minha netinha. E dá-me a tua mão, pequena Alice. Vou contar-te coisas sobre o meu viver. Conta, avó, eu quero saber tudo. Já sabes que eu adoro ouvir as tuas histórias. Eu prometo que vou ouvir com muita atenção. Ai, a ver se me lembro. Já tanto tempo passou. Oh, avó, vá lá, tenta lembrar-te. Tu sabes que eu adoro e eu sei que as tuas histórias são verdadeiras. Mas a minha memória tudo guardou. Ouve com muita atenção. Os meus pais viviam numa pequena aldeia, no interior do Alentejo, que tu conheces bem, é muito bonita, branquinha e sossegada. Sim, eu adoro ir ao Alentejo e ouvir falar das tuas amigas. É verdade, elas cantavam lindas cantigas para se distraírem. Imagina, Alice, que até a trabalhar cantavam ao desafio. O que é cantar ao desafio, avó? Uma cantava uma quadra e alguém respondia. Olha, vou-te explicar. Ouve com atenção. Oh, meu amor, por onde andas? Preciso de ti agora. Tantos recados me mandas, sem ti minha alma chora. A seguir, um rapaz respondia. Sem ti minha alma chora, noite e dia sem parar. Não sei por que foste embora, vem depressa me abraçar. E era assim, netinha, a cantar que eles faziam os seus versos. Que giro, avó, eu não sabia. Percebeste, minha querida Alice? Sim, entendi. Vou experimentar a escrever também assim e fazer com as minhas amigas. Fazes muito bem, netinha. Sabes, no meu tempo, poucas crianças aprendiam a ler e a escrever. Na altura, assim que tivessem idade para trabalhar, muito pequenas, iam para os campos guardar o gado ou iam para empregadas das limpezas nas casas dos senhores ricos. Tinham criados para todos os serviços, mas eram muito mal pagos e sem horário de trabalho. Ao nascer do dia e só ao pôr do sol é que regressavam ao monte para comerem e dormirem deitados em esteiras de palha, no chão, sem condições nenhumas. Oh, avó, e onde é que se lavavam? Lavavam-se nos quartos onde dormiam, em alguidares, netinha. É verdade, os trabalhadores não tinham quem defendesse os seus direitos. Recebiam a jorna, quer dizer, o salário diário que o patrão lhes quisesse pagar. Só algumas pessoas mais inteligentes é que começaram a perceber e percebiam que era uma injustiça o pouco que ganhavam. E não reclamavam? Quer dizer que não faziam greves como a minha professora, os polícias e os médicos fazem agora? Não podiam pensar numa coisa dessas, Alice. Se as pessoas faltassem ao trabalho para fazerem uma greve e reclamar os seus direitos, iam logo presas. A sério, avó? Sim, até a guarda fiscal tinha ordens para matar, como matou a Catarina Eufémia, uma ceifeira alentejana de Balizão, que hoje é reconhecida como uma grande lutadora no tempo do fascismo. Avó, conta-me mais sobre essa senhora. Catarina Eufémia nasceu em Balizão, Beja, no dia 13 de fevereiro de 1928 e foi assassinada no Monte do Olival, Balizão,
no dia 19 de maio de 1954. Foi uma trabalhadora do campo que fez greve e foi assassinada com 3 tiros pelas costas. Que horror, avó! Muitos poetas escreveram lindos e tristes poemas sobre ela. E quem a matou não foi preso? Não, minha querida. No fascismo, os direitos e os deveres não eram iguais para toda a gente, infelizmente. Oh, avó, e tu sabes algum poema que os poetas escreveram para ela? Sei sim, ouve com muita atenção. Acalma o furor, Campina, que o teu pranto não findou. Quem viu morrer Catarina não perdoa a quem matou. Muito triste, avózinha. Netinha, já que estás tão interessada nas histórias da avó, vou contar-te uma grande história verdadeira e muito especial, que não posso guardar muito mais tempo na minha memória. Olha, nem à tua mãe contei o que te vou contar. Chegou o momento de seres a herdeira da minha vivência, a mais interessante, para que um dia a possas contar aos teus queridos filhos. Estou muito curiosa, avó. Que nome tem essa grande história que me queres contar? Olha, nunca pensei em dar-lhe um título, mas já que me perguntas, ficas sabendo como poderá chamar-se. O pastor que não queria ser soldado. Porquê, avó? Porque não queria ser soldado? Tinha medo de espingardas? Calma, netinha. O João foi criado numa malhada, com os pais que trabalhavam no campo. Dormiam no chão, cozinhavam com o calor do lume feito com lenha cortada no montado. Apesar de todas essas más condições de vida, o João adorava viver no campo. O João era um menino muito feliz. Acordava com o cantar dos galos, adormecia com o som das cigarras e dos grilos. Ele adorava ver os pirilampos brilhando no escuro da noite e olhar o céu. O seu passatempo favorito era contar as estrelas. Tu gostas de contar as estrelas, netinha? Sim, avó. Quando completou os 7 anos, foi para a escola mais próxima para aprender a ler e a escrever. Até lá, o João nunca tinha calçado umas botas antes. Feito o exame da 4ª classe, como os pais do João não tinham dinheiro para ele continuar a estudar, voltou para o campo, já com outras responsabilidades para ajudar nas despesas da família. Entretanto, nasceu uma menina e a mãe teve de cuidar da pequenina, ficando o João com o trabalho de guardar todo o rebanho. Nos anos seguintes, nasceram mais 4 irmãos e a vida foi se tornando mais difícil para a família com tão baixos ordenados e com problemas de saúde com as crianças. Oh, avó, mas eu tenho abono de família, eles não tinham? Não, meu amor, não havia ajudas nenhumas do Estado, nem para as crianças, nem para os idosos, quando já não podiam trabalhar, não tinham sequer reformas. Olha, netinha, havia uma senhora rica na minha aldeia, muito bondosa, que ajudava os pobres. Os pobres viviam numa pobreza tão grande que só por milagres resistiam às doenças. Era a Beata Maria Isabel de Santíssima Trindade que ajudava os pobres na minha aldeia. Olha, queres ir à aldeia da avó? Sim, avó. Queres ir conhecer Santa Eulália? Sim. Então, olha, vamos até lá para eu te contar uma história sobre o João, a fonte e este cântaro. O que achas? Estou muito curiosa, vamos já. Vamos até à minha aldeia, netinha. Mas vamos voltar à história do João, netinha. Sabes, os anos foram passando e ele, numa festa da aldeia, pediu em namoro à menina, junto à fonte da aldeia, onde ela ia buscar água com o cântaro à cabeça. Desde esse dia, começaram a encontrar-se todas as semanas aos domingos. A rapariga esperava por ele em sua casa e namoravam à janela. Só mais tarde, o João entrou em casa da namorada. Ainda é assim agora, avó? Não, minha filha. Agora há mais liberdade e os namorados podem conversar todos os dias.
Aos 20 anos, foi chamado para ir tirar sortes. Não sei, avó, o que quer isso dizer? Aos 20 anos, todos os rapazes tinham de se apresentar num quartel do exército, na cidade mais próxima, para irem a uma inspeção e saberem que se tinham condições físicas para serem soldados e cumprirem o serviço militar obrigatório. A solução do governo do ditador Salazar foi começar a enviar grandes navios cheios de soldados para combaterem os revoltosos. Avó, por que chamas ditador a Salazar? Porque ele mandava no país, sem ouvir as reclamações do povo. Quem fosse contra Salazar imediatamente era metido na prisão e torturado de todas as formas possíveis. E imaginárias. Muitas pessoas desapareceram, sem as famílias nunca mais saberem notícias delas. Outras tinham de fugir do país e não podiam voltar, porque corriam perigo até de serem mortos, Alice, como fizeram um general que queria ser presidente da República, Humberto Delgado, que foi assassinado. Então e os criminosos não eram presos? Tinham o Estado fascista a proteger as suas maldades. Que triste vida, avó. E o que é que aconteceu ao João? A avó foi preso? Não, ele não foi preso porque se sujeitou às ordens superiores e obedeceu, com receio de também ser assassinado. Os soldados não podiam dizer que desobedeciam, porque, como já te contei, netinha, iam logo para as prisões. Olha, tu já foste visitar o Forte da Graça, em Elvas, não foste? Sim, agora é um monumento nacional. Antigamente era um lugar onde os soldados que se revoltavam ficavam presos e eram duramente castigados. Coitados, avó. Ai, avó, imagina a tristeza deles. Olha, e as suas famílias tinham notícias, telefonavam para se verem ou falarem? Não, minha querida neta, nesse tempo não havia telemóveis. Os telefones eram muito poucos. Tínhamos notícias através de cartas que recebiam, às vezes passados muitos meses. As cartas, muitas vezes, eram abertas pelos superiores para lerem o que os soldados escreviam. Se fosse alguma coisa contra Salazar e contra a guerra, imediatamente eram castigados e iam para os lugares de combate mais perigosos, sujeitos a perderem a vida. Oh, vozinha, como é que tu sabes todas estas histórias? Sei todas estas histórias, minha netinha, porque foram todas elas contadas pelo João. Ah, então tu e o João eram muito amigos, não é? Na verdade, vou ter que revelar que João é um nome fictício. Fictício? O que é que isso quer dizer? Quer dizer, Alice, que não é verdadeiro. Ah, avó, não precisas dizer mais nada. Sabes, agora ainda fiquei com mais interesse em ouvir as tuas histórias. É que acabei de perceber que esse João é o meu querido avô. É verdade, netinha. E eu, sempre que conseguir, irei contar-te estas histórias, para que tu partilhes com a tua família, com os teus futuros filhos, com os teus futuros netos, para que saibam a sorte que é viver numa sociedade democrática, em liberdade, onde todos têm os mesmos deveres, os mesmos direitos, as mesmas obrigações e todos têm liberdade. E a guerra durou muitos anos, avó? Foram 13 longos anos. Vais perceber que nos ajudou a ter uma vida melhor. Quem foi, avó Maria? Já te falei nos capitães. Foram esses corajosos capitães que se reuniram e conseguiram derrubar o governo fascista numa madrugada de abril. Eu tenho ouvido falar muitas vezes nessa Revolução de Abril. Muito temos a agradecer pela sua atitude firme a um dos mais corajosos capitães de abril. Eu já ouvi falar nele, avó. Nós, alentejanos, sentimos por ele uma grande afeição, por ele ser um dos nossos, um capitão nascido no Alentejo, em Castelo de Vide, aqui, tão perto de nós. Eu acho que já sei o nome dele. Deixa-me pensar. Salgueiro Maia. Muito bem, Alice. Salgueiro Maia comandou uma coluna de carros de guerra desde Santarém até ao terreiro do Paço em Lisboa, cercando os ministérios onde estavam os governantes fascistas. O seu nome ficará para sempre associado ao grande dia da Revolução da Liberdade, o dia 25 de abril de 1974. Os capitães deram-nos a liberdade e a vida do povo português
mudou como da noite para o dia. Ai, Alice, faz agora 50 anos que aconteceu o 25 de abril de 1974, a chamada Revolução dos Cravos. A primeira senhora a oferecer um cravo a um soldado em vez de um cigarro que ele lhe pediu foi Celeste Caeiro, uma empregada de limpeza de um café que nesse dia ia comemorar o aniversário e tinha comprado cravos para oferecer às suas clientes. A partir desse momento, apareceram cravos vindo de todas as lojas de floristas e os canos das espingardas dos soldados ficaram infectados com eles. Sabes, netinha, com flores ninguém se magoa. Tão interessante, avó! Uma senhora pobre que ficou na história de Portugal. Foi o gesto dela que deu o nome à Revolução dos Cravos, conhecida em todo o mundo. Na minha escola, a senhora professora tem-nos ensinado umas canções muito bonitas que falam da Revolução. Nas primeiras eleições, o teu avô, minha netinha, concorreu e foi eleito presidente da Junta de Freguesia da nossa aldeia. Oh, vó, tu dizes primeiras eleições, mas porquê? Antes do 25 de Abril não havia eleições? Nem todos os portugueses tinham o direito de votar. As mulheres eram excluídas. Então, isso quer dizer que tu votaste depois do 25 de Abril de 1974? Sim. Os votos, antes do 25 de Abril, eram enviados a alguns homens pelo correio, mas já traziam a cruz no nome de quem queriam que fosse eleito. O governo fascista tinha os seus polícias à paisana, espalhados por todas as terras. Avó, o que significa a paisana? Eram os informadores da PIDE, a Polícia Política do Estado. Incrível, avó! Ninguém podia dizer o que pensava. A PIDE, em Portugal, antes do 25 de abril de 1974, era logo avisada dessas reuniões e não permitia que as pessoas se juntassem. Na verdade, avó, cada vez compreendo melhor as diferenças entre o meu tempo e o tempo em que tu viveste. Ai, minha netinha, não há comparações possíveis. É mesmo verdade, avó. Olha, houve estas poesias que eu tenho escrito sobre Portugal e a Revolução dos Cravos. Claro que sim, avózinha. Ouvirei com muita atenção. Tão longe de ti temos andado, por outros caminhos nos têm empurrado. Uma nova manhã de esperança despertou, que secou os cravos que abril semeou. Os pobres já passaram as passas do Algarve, os jovens partiram daqui sem esperança de voltar. Quantos casais, sem trabalho, a sua casa ao banco tiveram de entregar. Nas escolas, crianças desmaiavam com fome, os mais velhos ficaram tão fragilizados. Muitos se sentiram mais sós e abandonados. Tantas lamentações foram ouvidas, tantas lágrimas sofridas. A tormenta será vencida, a esperança será renascida. Basta de austeridade, sonhamos com mais igualdade. Que abril se cumpra, que abril seja, passados estes 50 anos, uma feliz realidade. Netinha, estou um pouco cansada. Por hoje ficamos por aqui. Em breve irás ouvir falar mais de abril. Obrigada, avó, por partilhares comigo todas estas histórias. Eu adorei. Quando chegar à escola, vou partilhar tudo com os meus amigos. Ai, eu fico tão feliz, netinha. Vamos ajudar a tua avózinha. Sim. Avó, estou ansiosa para voltares a contar-me as tuas histórias. Eso de entrada. Ben, este soneto é un soneto que eu fixen con respecto ao noso convoio, ese convoio que nos debía unir e dende Lisboa pasando por Vigo, a Coruña e o País Vasco chegar a Europa, non? Ese convoio que é o corredor ibérico, o corredor atlántico, que non hai maneira de que vaya adiante porque os poderes, certos poderes, sobre todo os poderes do poblezón manchego,
que como Cervantes chamaba a Madrid, non queren que ese convollo vaya. Por que? Porque estamos unidos pola fala, como decía Pessoa, a miña patria, a miña lingua, a lingua portuguesa, e é peligroso que onde se non se escoitamos outro día, e non quero meterme en política. A señora Ayuso, cando alguén falou en outra lingua que non era o castellano, con un acto absolutamente falta de calidade, se levantou e se foi. Bueno, pois iso pasa con o noso convollo. É un soneto medio de protesto, non? Convollo que o territorio abrande, mete medo no manchego polo achón, en puridade, lles non falta razón, que é convollo de fraternidade. Xuntos pola fala, bella herdade. Repiquen os sinos nesta ocasión, ergámonos a voz, fagamos facción, cobrando don García na idade. Do mar de Palla a singular ría, vai o convollo, tudo bizarría, unidos xa a camiños de Europa, coa mesma fala que nos é propia, nela viven esa e Rosalía, bater en forza, unión nos arropa. Este convollo, o noso querido Seca, ten unha canción que é o convollo descendente. Eu, en certo modo, pensei en Seca cando lle puxen o título Convollo ascendente. E logo, o segundo, e xa non se aburro máis, o segundo poema, que como de costume non sei onde vai estar, por aquí, é sobre a nosa memoria. Nós somos un pobo, o pobo galego, que temos unha fala, a fala galega, e ao que diga, alá en tempos de Don García, no século XI, alá en tempos aqueles suboron no século VII, alá en tempos de, sempre foi a mesma fala, hasta que no século XV, por razóns políticas, despois de que a familia Castro no século XIV se fora a Portugal. Ten en conta que nós estivemos a punto de ver un rei en Portugal que era galego, que era o fillo de Inés de Castro. Ao final foi o de Avís, que era o cuarto descendente en línea e era bastardo. Pero o segundo era o fillo de Inés de Castro. Non foi por estas relacións de que en Castela estaba na cadeia, por iso non pudo ser rei. Pero no século XIV, os Castro, a poderosa familia dos Castro, donde cando foi o bisavó de Camões se fuxiu, vamos, para Portugal, din que en 1369, seguindo a Fernando das Guerras, Fernando de Castro, conde de Castro, o maior noble portugués, 400 fidalgos galegos fuxiron para Portugal, porque non querían ser súbditos de Enrique II das Mercedes, Enrique de Trastámara. Querían seguir sendo coa dinastía borgoñona, que representaba, Enrique o Fraticida, que matou o seu irmán, que representaba o rei Don Fernando, chamado bonito, belo, guapo, algo por estilo, non? E entón, por eso, fuxiron para lá estes 400 fidalgos galegos, encabezado por Fernando de Castro, o tío de Inés de Castro, dende aquela, pois queren, en certo modo, traicionar a nosa memoria, non? E este é o soneto. Quixeron trair ata a memoria, facernos sentimentos chan salgados, lembranza pasar por fino arado, refacer a seu xeito nosa historia, esquecendo de forma transitoria perpetuo exemplo do ser amado, en silencio, seu martirio exaltado no noso corazón, sempre na gloria. Saudades dos nosos son dereitos, saudades dos nosos son dereitos que renunciamos pérfidos de César, tempos de acordar firmes, ergueitos, dos sustos as derrotas tempos feitos, recubrar restos que alumean, renacer súa luz nos nosos dereitos, nos nosos peitos. A veces, como escribo sobre a marcha e escribo moi mal, non me sé ni ler ni a miña propia. Entón, esta é a lembranza dos Castro e de García II, que, en tempos quixeron trair a nosa memoria e non de falarnos nada ni dos suevos, ni do parroquial Soborno, ni do templo Don García II, que xa estaba casi esquecido, ni dos tempos da lírica galaico-portuguesa que foi descoberta por Carolina Miqueles de Vasconcelos xa no século XIX,
ten en conta que cando escribía Rosalía os seus poemas non sabía que existía a lírica galaico-portuguesa, que trataron de trair o noso recordo, trataron de que fóramos un pouco esquecidos, bueno, xa non o son. E este soneto vai en defensa de que non somos un pobo que esquecemos os nosos sentimentos. Canção com Lágrimas. E é do Adriano Correia de Oliveira. Eu canto para ti o mês da gesta, o mês de morte e crescimento, oh meu amigo, como um cristal partindo-se plangente no fundo da memória perturbada. Eu canto para ti o mês onde começa a mágoa e um coração poisado sobre a tua ausência. Eu canto um mês com lágrimas e só o grave mês em que os mortos amassam até à porta do poema. Porque tu me disseste quem me dera em Lisboa, quem me dera em maio, depois morreste. Com Lisboa tão longe, oh meu irmão tão breve, que nunca mais acenderás no meu o teu cigarro. Eu canto para ti, Lisboa, à tua espera, teu nome escrito com ternura sobre as águas e o teu retrato em cada rua onde não passa, trazendo no sorriso a flor do mês de maio. Porque tu me disseste quem me dera em maio, porque te vi morrer, eu canto para ti. Lisboa e o sol, Lisboa com lágrimas, Lisboa à tua espera, oh meu irmão tão breve. Eu canto para ti, Lisboa, à tua espera. Eu canto para ti, Lisboa, à tua espera. Vamos lá. Meninas dos Olhos d'Água. Pedro Barroso. Uma canção de amor.
Menina, em teu peito sinto o tejo e vontades marinheiras de aproar. Menina, de lábios sinto fonte do doce que corre sem parar. Menina, em teus olhos vejo espelho, em teus cabelos nuvens de encantar, e em teu corpo inteiro sinto um feno fiz eterno que nem sei explicar. Se houver alguém que não goste, não gaste, deixe ficar. Eu só por mim quero-te tanto que não vai haver menina para sobrar. Aprendi nos esteiros consoeiro, aprendi na fanga com redor. Tenho no Rio Grande o mundo inteiro e sinto o mundo inteiro no teu colo. Aprendi a amar a madrugada que desponta em mim quando sorri. És um rio cheio de água lavada e dás rumo à fragata que escolhi. Aprendi nos esteiros consoeiro, aprendi na fanga ao redor. Tenho no Rio Grande o mundo inteiro e sinto o mundo inteiro no teu colo. Aprendi a amar a madrugada que desponta em mim quando sorri. És um rio cheio de água lavada e dás rumo à fragata que escolhi. Se houver alguém que não goste, não gaste, deixe ficar. Que eu só por mim quero-te tanto que não vai haver menina para sobrar.
os tempos, mudam-se as vontades, muda-se o ser, muda-se a confiança. Todo o mundo é composto de mudança, tomando sempre novas qualidades. Continuamente vemos novidades, diferentes em tudo da esperança. Do mal ficam as mágoas na lembrança e do bem, se algum houve, as saudades. O tempo cobre o chão de verde manto, que já coberto fui de neve fria, e em mim converte em choro o doce canto. E afora este mudar-se cada dia, outra mudança faz demora e espanto, que não se muda, já começou ia. Os meus poemas escolhidos são um pouquinho mais tristes. Ah, minha Dinamene, assim deixaste. Ah, minha Dinamene, assim deixaste, que não deixara nunca de querer-te. Ah, ninfa minha, já não posso ver-te, tão azinha esta vida desprezaste. Como já para sempre te apartaste de quem tão longe estava de perder-te. Puderam estas ondas defender-te, que não visses quem tanto magoaste. Nem falar-te, somente dura morte me deixou, que tão cedo o negro manto em teus olhos deitado consentiste. Ó mar, ó céu, ó minha escura sorte, que pena sentirei que valha tanto, que ainda tenha por pouco viver triste. Esta é de facto a riqueza de Luís Vaz de Camões, estas duas vertentes, muito bem declamada aqui por Graça Amiguinho, esta fortaleza que este poeta coloca nos seus poemas. Foram escolhidos pela Graça e mais uma vez escolheu um: que me quereis perpétuas saudades. Que me quereis perpétuas saudades, com que esperança ainda me enganais? Que o tempo que se vai não torna mais, e se torna, não tornam as idades. Razão é já, ó anos, que vos vades, porque estes tão ligeiros que passais, nem todos esperam um gosto são iguais, nem sempre são conformes as vontades. Aquilo é que já aqui já é tão mudado, que quase é outra coisa, porque os dias têm o primeiro gosto já danado. Esperanças de novas alegrias, não as deixa a fortuna e o tempo errado, que do contentamento são espias, e são mesmo, do Luís Vaz de Camões. E eu vou terminar esta saga de Luís Vaz de Camões, dos seus sonetos, com o poema, com o soneto. Amor que o gesto humano na alma escreve. Amor que o gesto humano na alma escreve. Vivas faíscas me mostrou um dia, donde um puro cristal se derretia por entre vivas rosas e alva neve. A vista, que em si mesmo não se atreve, por se certificar do que ali via, foi convertida em fonte, que fazia a dor ao sofrimento doce e leve. Jura, amor, que brandura de vontade causa o primeiro efeito. O pensamento endurece, se cuida que é verdade. Olhai como o amor gera, num momento de lágrimas de honesta piedade, lágrimas de imortal contentamento. Este meu livro foi editado pelo nosso Avelino Jacome Andreses. Foi o segundo romance que eu escrevi, O Diário de Eugênio. E porquê Eugênio? Porque quando eu apresentei o primeiro romance,
tive a honra de ter junto de mim uma representante do consulado da Ucrânia no Porto, chamada Eugênia. Eu então achei que era uma homenagem que eu poderia fazer a essa jovem que se comoveu tanto quando viu os vídeos que nós fizemos sobre a guerra da Ucrânia. A Teresa estava presente, pode testemunhar. O Rui estava presente, pode testemunhar. E então eu chamei este livro Diário de Eugênia, como se ela fosse Eugênia, uma jovem que é obrigada a sair do seu ambiente familiar, a fugir para sobreviver, para salvaguardar a vida. E vai com os avós e com a mãe, porque o pai já estava na guerra. Mas a mãe, ela perde-se da mãe. Ela não volta. Só muito mais tarde é que ela volta a encontrar a mãe. Agora, não me perguntem como é que eu inventei estas histórias. Não sei de onde elas vieram. Nunca li nada semelhante na minha vida, mas o meu pensamento ditou-as com honestidade, com verdade, com simplicidade e com muito amor a quem sofre. Portanto, o Diário de Eugênia é uma obra de tempo fácil do nosso querido Armando González Lopes, um grande escritor de Ourense, e ele, na última frase, ele diz tudo. Que se ele tivesse conhecido Eugênia, que se teria apaixonado por ela. Portanto, é porque a minha Eugênia é de facto uma grande mulher. Agora dou a palavra aos nossos amigos, que têm muito gosto. Sí, porque o que diste, este mundo temos que estar uns polos outros, sen esperar nada máis a cambio que os lacesos e a sinceridade de ser nós, sen esperar nada, dar o millor que temos. E o millor que temos é o que temos aquí adentro. Un amor sincero, unha palabra de verdade, transmitir pouco a pouco a todo o mundo ese sentimento que está dormido e que necesitamos para que este mundo esperte deste inferno que eles quixeron crear. E non, hai algo máis. Por iso sempre ando a pasear con todos eles, porque eles son o futuro. O que estou a facer non é unha cousa que sea para min. A mí me encanta porque a poesía me dá vida, é unha cimpa poesía, pero que quero o día que eu falte, que non me boten de menos eles. É o que me gustaría. Ora vou ler un poema dos primeiros que fixen e teño moito cariño, que o fixen dedicado a todas as mulleres como a miña, que a vida que pasan estando home fora da casa no mar non é fácil, porque non é solamente decir vou a estar sin ti, vou a ver os problemas e vou nos ter que sacar adiante, van a estar os fillos enfermos e vou a estar sola sacando adiante. Non me vou a liar máis e vou a ler un poema cortiño, chamase A muller do mariñeiro. A muller do mariñeiro é máis forte co ferro, é máis frágil co cristal. Ela loita cos demos sen o marido no fogar, cría os fillos sen ninguén en quen se apoiar. A muller do mariñeiro sabe o que é o amar de alguén que está moi lonxe do seu querido fogar. Ela, que nas noites de lúa pras estrelas está a ollar e sinte no vento a voz do home na alta mar. A muller do mariñeiro, ela si sabe o que é loitar, porque de peito se bota a formar un fogar sen o pilar do seu home, que nas ondas se está a bailar. Moitas gracias por O Rafa entrou pela primeira vez na última coletânea e é de Vigo, pelos vistos, pronto, é de Vigo, e teve a mobilidade aqui de Vigo, porque não nos conhecíamos. Portanto, eu escolhi um poema dele muito bonito sobre Dom Dinis, para a última coletânea. Achei que era um poema magnífico, porque ele quis escrever em português. E, portanto, eu admiro muito quando os meus amigos da Galiza querem escrever português, totalmente português. E portanto, eu fico imensamente grata, imensamente grata. Este foi um prazer ele vir aqui. Obrigado. Ben, bueno, pues vou ler dedicado a deusa Navia e relacionado coa actualidade e cos nenos, xa sabedes un pouco. Titúlase Cafán, o poema. Bueno, e para que vos poñervos en contexto, baseime nunha vivencia que tiven cunha
unha mestra, eu son mestre retirado, unha mestra que era de Navia e contábame que a súa filla, que se chamaba Mari Carmen, cada vez que tiña un problema ou que quería reflexionar, íase á beira do río e falaba ca auga. Entonces, aí é a deusa Navia, porque a deusa Navia, precisamente, é a deusa das augas que levan ao alén, non? A deusa Navia, que lle dá o nome a Navia de Suar. Bueno, comezo, non me enrollo máis porque eu sou. Deusa das augas que levan ao alén, deusa Navia, por min, en candor pueril invocada, no rebulir da adolescencia, na madurez e no acougo. Onde a ti volvo hoxe de novo, como na outrora fixera, para rogarche que me escoites, sentado nesta pedra do banzado, a xogarnos cos pelouros e os ronseis, mentras eu che falo e te escoito, ouvindo o teu ledo de correr, espello confidente sempre do que me inqueda e remoe, das dúbidas e incertezas que ti remites ou sanas. Deusa Navia, hoxe padezo, sufro, non entendo esa aldraxe, a irreverencia do mundo, a cegueira perante a dor, a sinrazón da morte, o crime da infancia en Gaza, o xenocidio na Franxa, a fame como letal arma. Ti que abres o paso alén e o renacer da natureza, a beira a tantos nenos e nenas, afoga nas tuas augas a israelita gadaña, para que os salvos cafáns, mortallas de inocentes, nunca máis enrolen os cativos corpos inertes. Deusa Navia, protéxeos, non os deixes. Que os lenzos brancos palestinos sexan túnicas, endexamais mortallas. Vou aproveitar, porque cando che deixan o sitio podes aproveitar. Claro. Entón vou aproveitar para ler un poema desta revista. Non é só por facer publicidade, que tamén, porque eu vivo deso, non? Pero é que no móvil a mí resulta moi difícil ler, non é tan fácil como Ricardo, que ten esa vista vezada dos mares, e que, vamos, non lle costa nada, leo con unha facilidade increíble. E de paso, quero aproveitar para regalarlle, agasallar ao Centro Portugués, me digo, non? En Vigo, para que quede aquí un par de elas, deste número, unha para Bernardino, para que leve para a súa casa, e outra para que deixe aquí no centro. Vale? Obrigado. Despois xa bolas. Este é un poema que describí na muller. Vale. As mulleres me estiveron dende moitos anos. Precisamente a Revolución de Abril empezou a dar vida, que empezou a que puxéramos en valor esas mulleres. O mesmo que ocurría en Portugal, ocurría en Galicia. E a resiliencia, a vontade de sair adiante desas mulleres, fixo que o mundo puidera continuar, sempre. E antes, o amigo Ricardo, pois no seu poema, facía unha louvanza ás mulleres que agardan, as mulleres tamén do mar, porque para que haxa un poeta do mar, ten que haber tamén unha muller do mar que agarde polo poeta, non? Estas non son mulleres do mar, estas son mulleres da mar adentro, porque Galicia e Portugal tamén viven rodeados de mar, costa, e teñen un rico interior e un sofrinte interior que loitou moitas veces coas peores condicións e que foi capaz de sair adiante, pois, sobre todo grazas a esas mulleres. Eu non vos vou aburrir moito máis contándoos a miña historia,
Eu son orfo de nai dende os 2 anos, pero porque miña nai morreu na emigración, morreu en Venezuela. E meu pai, conto nas Andrómenas, trouxo a enterrar aquí a Galicia no ano, estamos falando do ano 1965. O sea que, para podela embarcar, o sea, para podela traer nun avión, pois os trámites máis ou menos tardaban un mes. O sea, foi unha morte adiada, porque, claro, desde que a trouxo aos seus pais que a estaban esperando viva, pero trouxo a morta, pasou un mes e algo. E veu, por Castela, esa Castela que falaba Bernardino, nun taxi, coa cadáver de miña nai detrás, e con eu, o sea, comigo, perdón, de 2 anos no asiento dianteiro no colo. E por cada unha das parroquias que iban pasando, tiñan que ir pagando por pasar o cadáver. O sea, non lle chegou solo con pasar a tristura de ter que traela de Venezuela, senón despois, pois, ir por cada unha das parroquias, eu digo nas Andrómenas, que foi como aquela raíña que lle chamaron a tola, porque os que buscan a verdade e a xustiza normalmente chamanlle toros. E aquela reina tola, que tamén paseou por Castela, pois eu fixen un símil con iso, non? Para non nos aburrir moito máis, só me quedarei con un momento falando das nais. Era un momento que me contou meu pai, porque eu con 2 anos non me podía acordar. Entón, esa filla que estaban esperando os pais que regresara, que era a que iba a tirar a fame da aldea, porque viña con aquel dineiro que ganara na emigración para poder deixar de ser caseiros, pois o que lle chegou foi un cadáver e un neno de 2 anos. Entón, meu pai me contaba, xa despois, que cando chegou un momento estaban esperando nun sitio que lle chamamos Abraña, que era onde chegaba, eran as onde chegaba a pista, porque daquelas non chegaban as estradas, as casas, esta era onde chegaba unha pista de terra, que, por certo, cando crecía o asneiro, cando había unha enchente do asneiro, xa non había forma de chegar, estaban agardando ali. Entón, a boa, cando chegou, para dirixeuse primeiro a onde estaba o cadarito. Pero cando iba hacia o cadarito, me virouse e colleu o neno no colo. Entón, a pesar de que aí viña a súa filla, viña toda a esperanza, prefireu coller o neno no colo, que era o que dicía así, a esperanza do mundo que continúa. O neno está aquí e vai a recitar este pequeno texto, que ni tan siquiera un poema, dedicado á muller. E perdade por ser tan deserto. Non, mas... A forza da escuma branca fai un rego no asneiro. Viaxa entre as cañotas, desafiando o vento. A escuma non cesa nunca, por moita forza da auga. Déixase arrolar con ela e navega entre os ventos, como a lúa na xeada. A forza das papoulas que adobíamos valados, rexias limpieiras, cimbran nas tronadas, sen nunca torcer a cara. Elas, entre os alustros, acenden as cores da primavera agardada. E se as cebras son da noite, elas soñan alboradas. Son as mulleres, a forza e a dozura, o seu alento. Son valentes no preciso, helenes no refugado. Esconden en cada aceno un mirar emocionado. Libres son, sempre o serán, por moito que as queiran presas. Fortes águias nos cumes, rulas ceibes nas devesas. Miña nai, muller valente, puxeches camiño no mar, deixaches a vida turrando por non te deixar doblegar. Mirando de frente ata a morte, non te puideron mouchar, eras escuma do asneiro, papoula, alustro e cantar. Con aqueles vimbios fanse novos textos, e a colleita ha de agromar.
veñen tempos a pé feito para podervos empoderar. Que non falte ningún dereito que vos poida discriminar. Xuntemos todos a unha un berro ata reventar os oídos daqueles sordos que non queren escoitar. Todos somos mulleres reclamando liberdade, que non faltemos ninguna polo machismo cobarde. Gracias. Isto, con nos a xente do rock. Verdes são os campos da cor do limão, assim são os olhos do meu coração. Campo que te estende com cordura bela, ovelhas que nela posso pasto tende, de erva os mantende, que traz o verão, e horas de França, do meu coração, do meu coração. Gados que passei com contentamento, vosso mantimento não entenderei. Verdes são os campos da cor do limão, assim são os olhos do meu coração. Campo que te estendes com gordura bela, ovelhas que nela vosso pasto tende, de ervas mantende, que traz o verão, e outras lembranças do meu coração, do meu coração. Gados que passei com contentamento, vosso mantimento não entenderei. Isso que comei não são ervas, não, são traças dos olhos do meu coração. De ervas mantendes, que traz o verão, e o das lembranças do meu coração, do meu coração. Obrigado a todos. E agora, se vamos acabar, tinha que ser. Tinha que ser uma homenagem à Rosalía de Castro. A Rosalía de Castro. Cantar de imigração. Pronto, também não é Que às 2 minutos. este vai-se. E aquele vai-se. E todos, Toda a semana. Galícia. Galícia são homens pequenos que te podem trabalhar.
Tens, em cambio, órfãos e órfãs, e campos de soledade, e nais que não têm filhos, e filhos que não têm pais. E tens corações que sofrem longas ausências mortais, viúdas de vivos mortos, que ninguém consolará. Este parte, aquele parte, e todos se vão. Galiza fica sem homens que possam cortar-lhe o pão. Tens em troca órfãos e órfãs, tens campos de solidão, tens mães que não têm filhos, filhos que não têm paz. Que tens e sofres longas ausências mortais, viúvas de vivos mortos, que ninguém consolará. Tens em troca órfãos e órfãs, tens campos de solidão, tens mães que não têm filhos, filhos que não têm paz. Coração que tens e sofres longas ausências mortais, viúvas de vivos mortos, que ninguém consolará. É para acabar. Despois de tan emotiva canción, damos por rematado esta parte do acto e ahora asistimos a aquilo que se podía chamar parte oficial. Vamos ir á Praza de Portugal, donde se supón que asistirá a delegada da Xunta, a vereadora de Cultura, o mellor algún alcalde, o alcalde de Nigrán, a Patria de Camões prometeu estar, non sei se estará, e ali pois faremos os discursos oficiais
despois deste encontro tan íntimo, tan extraordinario, tan maravilloso, que se nos ocurriu a Gracia e a mí facer, porque todos os anos o único que facemos é ir á Praza de Portugal, poñer ali os louros, cantar un pouquinho os signos galego e portugués e punto, pero se nos ocurriu esta idea de ter unha reunión en común e un momento, un par de horas de música e poesía que, ainda que sexamos poucos ou moitos, o que son son sentimentos. E iso é o importante que temos que ter. Moito obrigado a todos por a vosa asistencia. Podemos fazer unha foto de todo o mundo? Sí. Esa era de mañana. É de onde? Ai, guapo. Carlos de Randim. Hombre, de Carlos de Randim, eso non é ser rallano, eso é ser do Couto mismo. Moitas gracias.